Nesse vídeo aqui, eu vou te contar como eu cresci 10 mil leitores no Substack em 5 meses criando conteúdo para essa plataforma. Seja muito bem-vindo aqui ao episódio 3 da série Crescendo a Minha Marca Pessoal com Conteúdo Profundo. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver o meu perfil do Substack. Essa aqui é a minha newsletter, que se chama Caderno do Jonas. Ela já teve até outros nomes antes, né? E aqui você consegue ver o crescimento da minha conta no Substack. Eu comecei aqui, acho que a primeira newsletter eu publiquei dia 4 de junho, né? Então a gente tem aí 5 meses e aproximadamente 10 dias. E aqui você consegue ver um crescimento razoavelmente uniforme, né, ao longo desse tempo. Estou aqui hoje com 10.089 subscritores, né, leitores aqui da minha newsletter, acompanhando aqui o meu trabalho no Substack. Eu também tenho aqui 8 subscrições pagas, né, não é algo que eu dou muito foco aqui na minha criação de conteúdo, mas fica aqui comigo nesse vídeo, cara, que eu vou te contar como que eu vejo o Substack. Eu acho que vai ser uma ideia muito legal aí, você vai gostar muito do que eu vou te falar nesse primeiro ponto do vídeo. Como eu escrevo, vou te contar aqui do meu processo de escrita no Substack, muitas pessoas me perguntam isso. E aí eu vou te dar alguns pulos do gato aqui para te contar como que eu cresci dentro do aplicativo e fora do aplicativo. E também aqui quais resultados, né, que isso trouxe para minha marca pessoal e para o meu negócio aqui que eu venho construindo na internet. Pessoal, só antes da gente começar o vídeo aqui então, eu queria te falar que o Substack para mim hoje, ele é uma rede que ela é razoavelmente recente. Eu gosto muito da filosofia da rede, eu gosto muito do que os fundadores da rede estão construindo, e eu acho que é uma rede que ela pode crescer muito no Brasil. Eu não consigo ter aqui uma bola de cristal para falar que o Substack vai ser gigante. Eu até fiz um outro vídeo no canal falando de por que eu achava que o Substack seria a rede social do futuro, porque é de fato a rede que hoje eu gosto mais de consumir conteúdo, é uma das redes que eu mais gosto de me conectar com as pessoas e é uma das redes que eu mais consigo pegar profundidade. E aí, como que eu vejo o Substack, tá certo, pessoal? Primeiro eu vou te passar aqui a minha perspectiva enquanto usuário. O Substack, pra mim, cara, é um lugar que eu consigo acessar muita coisa de valor, sabe? Pegar muita profundidade. Eu consigo ter aqui desse lado direito da plataforma algumas newsletters que eu posso ler, e aí vão ser materiais escritos, profundos, cara, muito maneiros assim de você consumir. E quando eu quero consumir algum feed, igual eu já falei aqui no canal, eu não vejo mais feed do Instagram, não assisto Reels, não assisto TikToks, não assisto YouTube Shorts. Eu acho que isso tudo aí é uma puta perda de tempo, você não aprende nada, não se entretém, enfim. E quando eu quero ver algum feed, eu venho aqui pro feed do Substack, que tem essa aba aqui que parece tipo um Twitter, e é onde as pessoas postam o que eles chamam de notes, né? Então muita gente aqui postando notes, várias pessoas que eu conheço, aqui o Christopher, cara, que é um cara que eu já conectei lá no LinkedIn, o Nicolas, que me acompanha também. Olha esse post aqui da Júlia, cara, falando, ó, silêncio, tela acesa, código rodando. Tem muitas pessoas que falam que o Substack é tipo uma rede para low profiles, tem uma galera que fala que é uma rede de artistas. Para mim, é uma plataforma. Qualquer pessoa que esteja na internet pode usar o Substack, assim como pode usar o LinkedIn, pode usar o YouTube, pode usar qualquer rede social que você quiser. E como que eu vejo o Substack hoje? Deixa eu te lançar aqui esse pulo do gato. Cara, primeiramente, eu vejo ele como uma newsletter fácil. O que isso aqui significa? Para você ter uma newsletter no passado, você ia ter que configurar e-mail, criar um site bonito. Cara, ia ser um saco assim. Eu já tentei ter newsletter no passado e é muito complexo e você tem que pagar. O Substack é de graça, então você consegue ter um lugar aqui onde você coleta o dado das pessoas, manda e-mail bonitinho para elas e ainda consegue acompanhar todos os dados aqui na plataforma. Então esse primeiro ponto é muito importante para mim. Eu consegui ter uma plataforma onde eu consiga gerir a minha newsletter de maneira fácil. O segundo ponto é que ele é um blog de alto valor. O que eu quero dizer com isso aqui? Você pode até tirar essa parte do alto valor, tá? Só que os blogs que eu gosto de ler e seguir lá da gringa, tem vários blogs que eu entro 3 anos depois que o cara publicou o texto. E eu sempre quis ter um local que fosse tipo um blog de alto valor e uma newsletter descomplicada. Por quê? Porque eu quero que ele seja essas duas coisas para mim. E ele me entrega isso perfeitamente. Então o que eu quero dizer aqui com um blog de alto valor? Deixa eu voltar aqui a projetar minha tela. Cara, esse aqui é tipo o meu site. Olha só, jonascastramp4.substack.com. Aqui você tem todos os meus textos. Então é quase como se fosse um blog. A pessoa que é inscrita na minha newsletter, toda vez que eu lançar uma newsletter nova, ela vai receber no e-mail dela. Só que eu também posso enviar isso aqui como se fosse um site, que a pessoa vai entrar aqui, ó, vai clicar aqui nesse artigo de por que criar minicursos e escolas nichadas é uma ideia brilhante. Aí ela vai conseguir consumir todo esse conteúdo aqui, vai conseguir estudar, tirar print, enfim.
da mesma forma que eu consumia os blogs lá de fora que eu gosto tanto de acompanhar. E depois que ela lê essa edição, ela pode retornar aqui e ler outras coisas. Então tá certo, esses dois aqui são os principais pontos para mim do Substack. E o terceiro, que é uma tecla que eu bato muito aqui no canal, é que eu sempre quis ter um portfólio de conteúdo profundo. Eu queria ter um local onde eu conseguisse consolidar esse blog de alto valor, mas ao mesmo tempo fosse tipo um portfólio meu. E aí você vai notar, se você me acompanha nas redes sociais, que muitas vezes eu comento no LinkedIn enviando uma newsletter minha. As pessoas me perguntam coisas nas caixinhas dos stories do Instagram e eu respondo também com uma newsletter minha. E até para eu fechar propostas de trabalho, eu utilizo as minhas newsletters. Eu utilizo os meus artigos aqui nesse blog de alto valor do Substack, que também é a minha newsletter. Cara, muitas pessoas me perguntam aqui como que eu escrevo as minhas newsletters. E aí eu vou te contar de maneira bem descomplicada como que eu faço isso agora. Eu acho que são 3 etapas principais. A primeira etapa é uma etapa de ideias, onde o que eu faço? Cara, eu observo alguma coisa que eu acho interessante, aí eu anoto essa ideia, e depois que eu anotei essa ideia, eu tento envelopar ela, tipo, numa ideia central, num título central. E aí eu vou começar aqui te dando alguns exemplos. Cara, por exemplo, essa newsletter aqui, ó, que é Como Nunca Ser Substituído por IAs. Eu tinha tido essa ideia quando eu estava assistindo um vídeo, estava ouvindo um podcast aqui do Rafael Senzo. Acabei de entrar na comunidade dele, inclusive, se você faz parte da comunidade dele, depois você me conta. E aí ele falou uma frase que me marcou muito, que é, cara, a IA vai privilegiar quem é bom e punir quem é iniciante. Eu achei isso aqui muito bom, anotei essa ideia e depois eu envelopei ela num título que eu achei que era muito bom. Que era tipo, cara, como nunca ser substituído por IAs. Só que, depois disso, para eu passar aqui para a segunda etapa do meu processo, eu preciso produzir essa ideia. Então o que eu faço? Eu tento destrinchar um pouco mais essa ideia. Aqui eu peguei até outros conteúdos do Rafael, aí eu puxei aqui um framework, que eu até perguntei antes pro ChatGPT, sabe? Eu falei, cara, eu tô tendo essa ideia aqui, eu tô pesquisando isso, qual framework que você acha que é interessante relacionado à capacidade cognitiva de aprendizado que poderia estar conectado com essa ideia central das IAs? E aí ele falou, cara, taxonomia de Bloom. Então eu fui consolidando toda a minha pesquisa aqui nesse quadro, e aí depois que eu terminei a pesquisa, eu venho aqui para de fato produzir a newsletter. Quando eu já tenho aqui essa estrutura, foi com essa estrutura aqui, inclusive, que eu gravei o vídeo para o canal. Eu vou para uma parte que é escrever a newsletter. E aí eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em nenhum lugar da internet, que é como eu escrevo utilizando a função ditado do ChatGPT para me dar a estrutura central da newsletter. Eu não uso o ChatGPT para escrever para mim, isso é muito importante que você absorva. No caso desse texto, eu passei aqui uns 10, 15 minutos ditando para o ChatGPT essa ideia. Então eu abri aqui, cara, todo esse estudo que eu fiz e aí eu comecei a ditar para ele. Olha só, agora você vai me ajudar a escrever esse texto com a minha linguagem, sem reduzir palavras, blá blá blá. E aí eu fiquei ditando aqui para ele, ó, um tempão aqui, toda a ideia, tudo que eu queria escrever. Nesse momento, o ChatGPT ou qualquer IA aí que você quiser utilizar, é engraçado que a gente tá falando de IA aqui, se você usa IA para escrever tudo para você, pega aqui essa ideia. Cara, o ChatGPT ele me retorna a estrutura do texto. Não significa que eu vou colocar aqui o que ele escreveu. O que mais me interessa é ter um texto bem estruturado para otimizar o meu processo de escrita. Então esse texto aqui em particular, eu acho que ele até escreveu um monte de besteira, mas pelo menos ele me deu alguns capítulos, ó, capítulo 1, alguns pontos, capítulo 2, né, então como não usar IA, como usar IA de acordo com a taxonomia de Bloom, um estudo de caso, que era justamente o que eu tinha estudado e colocado naquela parte de pesquisa. Então, cara, depois que ele me traz aqui essa estrutura, aí eu vou, de fato, escrever a newsletter. Isso aqui agiliza muito o meu processo. Me faz cortar aí, cara, 50% do tempo que eu acho que eu teria para escrever a newsletter, tipo, partindo do zero, sabe? Esse aqui é um pouco do meu estilo de escrita, do meu estilo de pesquisa. Eu gosto de fazer as coisas de maneira muito estruturada. Vocês sabem que eu sou o cara dos frameworks, o cara do pensamento estruturado, né? Enfim, só um adendo aqui. Em dezembro eu vou lançar o Framework Pro, o meu curso de frameworks e pensamento estruturado. E agora, no final de novembro, também sai aí o Substack Pro, que vai ser o meu curso de Substack. Todo mundo que está na Escola do Jonas terá acesso a esses 2 cursos de maneira gratuita e também receber acesso ao LinkedIn Pro e, cara, há várias outras coisas que você encontra lá na Escola do Jonas. O link está aqui embaixo, se você tiver interesse, pode me mandar mensagem em qualquer rede social. Bom, eu redigi esse texto, postei ele aqui no Substack, cheio de imagens que eu já tinha feito aqui com a minha pesquisa. E aí eu acho que foi um texto muito bom, a gente pode até ver aqui as estatísticas dele.
Ó, ele teve 4.000 visualizações totais, foi enviado para 9.500 pessoas. Essa aqui foi até um pouco mais baixa, eu acho. Geralmente acho que é uns 30%, 32%. É uma taxa ok, eu quero que melhore, né? Mas aí a gente vai para o terceiro ponto aqui, que é depois que eu fiz várias newsletters, eu comecei a melhorar esse processo. É por isso que hoje aqui eu tenho 49 newsletters publicadas. Cara, todas elas, para mim, fazem parte desse portfólio de valor. Ó, até falei besteira aqui, na verdade minha taxa de abertura é uns 27%. Tudo certo também, eu sei que tem outras pessoas que até leem a newsletter aqui por dentro do aplicativo, ou às vezes não se inscrevem na newsletter e só veem ela ali meio que no blog, né, no meu site do Substack, e tudo bem. A gente vai aí melhorando com o tempo e fazendo as coisas imperfeitas mesmo. Bom, pessoal, agora que eu te contei aqui um pouco do meu processo de escrita, vamos passar aqui para como eu cresci meio que dentro do app do Substack. Tem 3 pontos principais aqui que eu queria explorar com você. O primeiro é essa parte de descoberta. O que isso aqui significa? Significa que novos usuários do aplicativo estão descobrindo a minha newsletter. Eu consigo até ver esses dados aqui, eu não consigo ver antes de agosto, não sei porquê, mas enfim, o Substack te mostra aqui de onde estão vindo os seus inscritos. E aí eu consigo ver que tem muita gente vindo pelo próprio aplicativo nessa parte aqui que eles chamam de onboarding. Então isso aqui é um cara que ele acabou de fazer download do Substack e aí assim que ele entrou no aplicativo, aparecem ali algumas newsletters para ele assinar. Então o que eu consigo ver aqui é que 3.000 pessoas se inscreveram na minha newsletter dessa forma. E aí eu acho que isso aqui é muito legal, acho que foi um puta veículo aí de crescimento por dentro, né, do aplicativo. Depois eu vou te contar aqui por fora, YouTube, LinkedIn, mas enfim. Essa parte aqui de onboarding, sabe, de o novo usuário do aplicativo se inscrever, eu acho muito massa. O segundo ponto são as recomendações. Então hoje aqui eu tenho 69 pessoas que já recomendaram a minha newsletter. E aí eu acho isso aqui muito legal, que qualquer pessoa que esteja utilizando o Substack hoje, eu sei que a minha newsletter ela vai aparecer para mais pessoas, que meio que o algoritmo do Substack vai recomendar ela para mais gente e possivelmente para um público que é o público que eu quero. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Até do Marcos aqui, meu grande parceiro aí do marketing, ó. Eu recebi 150 subscritores, né, leitores vindos da newsletter dele. E ele é um cara que me recomendou. Do Bruno Fagion aqui também, ó, empreendedor estratégico. 131 leitores vieram de lá. Outra newsletter aqui do Lucas, cara, um cara que eu dei mentoria, um cara muito bom aí de tecnologia, 128 pessoas. Então, cara, você ter essas recomendações eu acho muito importante. Sabe, a maioria das pessoas aqui eu nem saí pedindo, me recomenda, pelo amor de Deus. Se você tiver indo nisso, tudo certo, eu acho que pode ser um bom veículo aqui de crescimento, mas eu sempre defendo que a principal maneira de você crescer aqui no Substack é fazendo bons textos, é publicando material de valor. Eu sempre bato nessa tecla. E aí, por fim, a gente tem aqui o terceiro ponto, que são os notes. No passado eu já gostei de publicar mais notes, né, mas eu ainda gosto muito. Ó, eu publiquei esse aqui ontem, falando que minha namorada acabou de me inserir no universo das colagens. E aí só um adendo aqui no vídeo, tá? Eu sei que muita gente no Substack não gosta de empreendedores, e aí fala, pô, só tem coach aqui, isso aqui vai virar um Instagram. Cara, tudo certo, qualquer pessoa pode utilizar o Substack. Mas eu também tenho os meus vieses artísticos, ó. Olha o que eu fiz aqui ontem com a minha namorada, que tá aqui atrás. A gente fez algumas colagens aqui, enfim. Eu só falo de empreendedorismo e marketing, né? Mas eu adoro arte também, pessoal, por isso que eu amo Substack. Enfim, eu posto bastante notes, só que eu não tenho, tipo, um cronograma, sabe? Eu não acho que isso aqui tem que ser uma coisa que você fica organizando tanto. Eu acho que é mais uma coisa de momento. É pra você usar como se fosse um Twitter. Mas não deixa de ser um veículo muito bacana. Deixa eu te contar aqui alguns pulos do gato, bem rápidos. Eu acho que o público do Substack, eles gostam de um viés que é mais espontâneo. Você não vai publicar aqui o mesmo conteúdo que você publica lá no LinkedIn. Pode até publicar, mas enfim, eu não acho que é pra ser uma coisa tão montada. Então eu gosto de publicar notes um pouco mais curtos, com alguma imagem relacionada ali ao meu dia. Então aqui eu tava publicando que eu acordei cedo, aqui eu publiquei uma coisa que eu escrevi no meu caderno. Cara, aqui eu publiquei uma foto da Maria, de um passeio que eu tava fazendo com ela lá nas montanhas. Então eu gosto de trazer um pouco das coisas que eu defendo, um pouco das coisas da minha vida, de uma forma bem orgânica aqui dentro do Notes. Eu não acho que é a melhor forma de crescer, mas seria a terceira forma de você crescer dentro do aplicativo. Aqui eu até repostei uma frase de uma newsletter minha, e aí uma coisa bem interessante é que você consegue ver as estatísticas aqui, ó. E aí, por exemplo, só nesse Note aqui eu recebi 2 novos leitores. O que eu quero dizer com isso aqui? Isso é algo que é um pulo do gato, vou passar rapidinho aqui, tá? Que não tem no Twitter, por exemplo. No Twitter você pode só curtir o post da pessoa, você tem que entrar no perfil dela e seguir. Aqui no Substack não, ó. Se eu clicar aqui em subscribe, a partir desse post aqui do Isaac, cara, eu acabei de dar meu e-mail para ele. Eu acabei de me inscrever na newsletter dele.
Então por isso que eu acho que os leitores aqui, os seguidores, né, do meu Substack, eles são os meus seguidores mais valiosos da internet, porque eu tenho o e-mail dessas pessoas. E a gente sabe que hoje na internet você ter um e-mail vale ouro. Enfim, pessoal, vamos ser bem diretos ao ponto aqui, eu fico até meio empolgado de falar de Substack. Agora eu vou te contar como que eu cresci fora do app, sendo bem objetivo aqui, respeitando o seu tempo e a sua inteligência. Primeiro, né, eu tenho também uma audiência, eu crio conteúdo aqui para o YouTube, e em todo vídeo meu, ó, deixa eu citar aqui esse vídeo, por exemplo, que eu postei essa semana. Cara, em todo vídeo meu, ó, eu divulgo os meus produtos, eu deixo aqui esse link dos meus produtos, e eu também deixo um link aqui para a pessoa assinar a minha newsletter. Então eu sei que tem pessoas vindo do YouTube para o Substack e assinando a minha newsletter para acompanhar meu trabalho em texto. Nem todo mundo vai gostar de fazer isso. Eu sei que eu tenho várias pessoas aqui no canal que só assistem YouTube, mas talvez alguns de vocês aí também gostem de me acompanhar lá no Substack para ler as coisas que eu escrevo, né, para estudar um pouco mais, enfim. E a segunda coisa que eu faço além do YouTube é trazer aqui as minhas newsletters para o LinkedIn. Vou dar aqui só 2 exemplos bem rápidos, tá? Essa newsletter que eu falei aqui de como não ser substituído por IAs. Eu gravei a minha tela, exportei aqui, joguei como GIF no LinkedIn, fiz um gancho bom, falei, cara, olha só, nessa newsletter aqui eu vou te contar como não usar IA, enfim, como usar IA com base na taxonomia de Bloom, eu cito todos os capítulos da newsletter, e aí eu falo pra pessoa, cara, você quer receber? Curte e comenta aqui IA. E isso aqui eu acho que é legal também, cara, porque eu consigo trazer um público mais qualificado. Eu acho que eu nunca quis levar público do Instagram pro Substack. Eu sempre quis levar o público ou do LinkedIn ou aqui do YouTube, porque eu acho que são pessoas mais qualificadas, pessoas que realmente fazem parte aí da comunidade da minha audiência. Então esse aqui é um exemplo, eu tive 217 comentários. Tem um outro exemplo aqui da newsletter do Generalista Estratégico também, ó, que deu uma bombada, teve 616 comentários. E, enfim, uma última coisa que eu queria te mostrar aqui, antes de eu te dar uma ideia final muito massa, é que até as mensagens aqui do Substack, elas são muito interessantes, cara. Eu estou utilizando isso aqui agora, ó, que eu consigo abrir tipo uma thread de conversa dentro do aplicativo com todos os meus inscritos. Então olha que maneiro, eu abri isso aqui falando que eu ia lançar o curso do Substack. Se eu clicar aqui dentro dessa thread de mensagem, todo mundo pode ir respondendo e eu consigo conversar com a minha base diretamente. É por isso, pessoal, que eu gosto muito do Substack. Assim, eu acho que é uma rede que ela tem muito potencial. Eu acho que muita gente fala besteira na internet. Substack não tem uma base de usuários tão grande assim para você conseguir construir um negócio só por dentro do Substack. Você pode até olhar aí, cara, ou a pessoa está há 7 anos escrevendo a newsletter dela, ou ela é tipo eu, ela é mais conhecida no YouTube, ela tem uma base ali no LinkedIn, no Instagram, e aí ela traz essas pessoas para acompanharem ela em mais profundidade dentro de uma newsletter. De toda forma, eu amo o aplicativo, acho o aplicativo muito bom, muito legal para você se conectar com pessoas diferentes. Eu acho que tem uma certa bolha ali também de pessoas que estão cansadas de vídeo curto, que querem consumir coisas mais em profundidade, que querem se conectar de verdade. Às vezes é um pouco do que eu vejo ali no LinkedIn, mas o LinkedIn ainda é um pouquinho corporativo. E aí, pessoal, eu queria te contar aqui sobre os efeitos, cara, e os resultados, né, que criar conteúdo para o Substack, que crescer a minha newsletter e meu perfil dentro dessa rede trouxeram para minha marca pessoal e para o meu negócio. O primeiro efeito foi que eu criei a minha primeira base de leitores. Eu não sei se eu posso dizer que as pessoas que me acompanham no LinkedIn, elas são leitoras do meu conteúdo. Por quê? Porque, cara, no LinkedIn eu tô limitado a 3.000 caracteres, no Substack não. E aí eu entendo, né, que no LinkedIn eu tenho seguidores e conexões, no YouTube eu tenho inscritos, no Instagram eu tenho seguidores também, mas no Substack eu tenho leitores. Então as pessoas que subscrevem ali para minha newsletter, elas se tornam leitores do meu conteúdo. Isso aqui para mim eu acho que é a base da internet que tem mais valor, principalmente porque você tem o e-mail das pessoas e a gente sabe muito bem, cara, que o e-mail vale ouro hoje em dia. Você pode até comprar seguidores aqui no Instagram se você quiser, todo mundo sabe que isso é uma estratégia ruim, mas eu já trabalhei com vários influenciadores aqui dessa rede que compraram seguidores só para eles falarem aí que tem seguidores, né, enfim. Eu não acho que faz muito sentido, eu acho que faz muito mais sentido você realmente criar uma comunidade. E quando eu tenho leitores me acompanhando, eu acho que isso vale ouro. Se você não é inscrito na minha newsletter, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo também. O segundo efeito é um efeito de autoridade. Isso aqui eu até puxo um pouco mais do mercado tradicional. A gente sabe muito bem que quando a pessoa escreve, você já olha para ela, pelo menos aqui no Brasil, né, até com um olhar um pouco mais intelectual, assim. Você vira e fala, putz, esse cara escreve. Ah, ele escreve para um jornal, então ele tem uma newsletter, 10.000 pessoas leem essa newsletter. Caramba, ele deve ser inteligente. Então eu acho que traz um efeito de autoridade diferente. Eu acho que eu consigo construir isso muito bem aqui no YouTube, mas a gente sabe como é que as coisas são, né? O cara pode ter um puta script, uma mega produtora, fazer um monte de vídeo super bem editado, não te passar conteúdo nenhum. E mesmo assim ter tipo que um efeito de autoridade. Na escrita eu já acho que isso é um pouco mais difícil. Você consegue ver que não é a pessoa escrevendo, né? E tudo mais.
E eu acho que está muito conectado com o terceiro efeito, que é o efeito de profundidade. Eu acredito hoje que a minha newsletter é o lugar que eu mais consigo pegar profundidade em termos de ideias com quem me acompanha. Aqui no YouTube também, né, é um lugar mais pessoal, você está me vendo, você está me acompanhando, está conhecendo também um pouco mais da minha vida, da minha trajetória. Mas em termos de ideias, profundidade de ideias, eu adoro escrever, cara. Por um simples motivo. Eu estou gravando aqui agora esse vídeo, mas se eu tiver uma ideia para complementar esse vídeo, é muito difícil que eu volte daqui a 1 hora, 2 horas, 5 horas e eu acrescente essa ideia dentro do conteúdo que eu já produzi. Na newsletter não. Geralmente eu escrevo a newsletter e eu deixo ela ali assentando algumas horas para depois eu voltar, mudar algumas coisas, colocar algum elemento de uma pesquisa nova que eu fiz. Isso eu acho muito bacana. É por isso que livros, né, em geral, é onde os autores conseguem pegar mais profundidade, porque eles passam meses ali escrevendo livros. E eu acho que você pode fazer isso, só que numa escala muito menor aí para os seus textos. E para fechar, se você quiser minha ajuda para crescer no Substack, esse mês eu vou lançar o meu curso de Substack, o Substack Pro. Lá eu vou te ensinar com muito mais profundidade tudo que eu sei sobre essa rede. Vou te passar todo o meu processo de ter ideias, de fazer pesquisa, de escrever, os segredinhos sujos aí do Substack que eu utilizei para ter um crescimento relativamente rápido. Vai ser um curso muito bom, bem direto ao ponto, na mesma pegada do LinkedIn Pro. Se você tiver interesse, você já pode comprar a Escola do Jonas, que você terá acesso instantâneo ao Substack Pro quando eu lançar ele. Eu acho que vai ser um curso aí de uns 110, 100 reais. Não vai ser muito caro, vai ter vários modelos aplicáveis. Eu acho que eu vou colocar no máximo aí umas 2 horas para ser bem direto ao ponto, respeitando o seu tempo e a sua inteligência. Se você tiver qualquer dúvida sobre a Escola do Jonas, pode me mandar mensagem, eu vou aumentar R$25 por semana até o final do ano. Então estamos aqui na Black Friday invertida, né? Da Escola do Jonas. Vai ser um prazer te receber lá. Se você tiver interesse, vai na paz, toma aí a sua decisão e eu te vejo daqui a pouco. Não deixa de se inscrever aqui no canal e de me acompanhar lá no Substack também.